Eu sou Paulo Meirinhos e sou construtor de instrumentos musicais. Faço rabel, pandeiro e mais recentemente tenho-me dedicado ao guitarro. Eu posso começar mais ou menos do princípio de como entrei nesta questão da construção. O meu avô tocava caixa com os pauliteiros de duas igrejas, mas construía também pandeiros. Pandeiros com vários formatos, pandeiros quadrados, triangulares, losangos, hexágonos, e eu andava à procura de pandeiros desse género e não encontrei em sítio nenhum, então achei que era a altura de eu experimentar fazer um pandeiro ou dois, mais ou menos como esses que o meu avô fazia, e então comecei a construir esses pandeiros. E comecei a tocar com eles. Os meus colegas de Galandum também viram e logo me pediram para fazer pandeiros para eles. Entretanto, outras pessoas também viram e fui construindo esses pandeiros. E esse é um dos instrumentos que eu faço, que foi o primeiro, assim, em grandes produções, grande produção, algumas centenas deles já. Depois, em Galandum também achamos que era preciso termos uma sonoridade diferente, porque eu faço animação também nos lares de idosos e falavam-me de um repertório e de um senhor que fazia uma rabeca, que ele chamava-lhe rabeca, que tinha feito mais ou menos a imagem do violino, pelo que eu percebi. E então contavam também do manquinho da Soreira, que era um aleijado, como se chamava antigamente, um aleijado que andava nas feiras, que tocava uma rabeca, tipo violino. E esse crescendo de relatos de um repertório à volta da corda friccionada, não é? Do instrumento de corda friccionada, levou-me a construir o rabel. O rabel que é uma espécie de violino, é um violino antigo. Eu tenho aqui várias fases de construção do rabel. Normalmente utiliza-se um tronco de uma prancha de uma madeira mole, uma madeira pouco densa. Neste caso é choupo, mas tenho utilizado também amieiro e também tília, que é uma árvore que dá uma madeira muito boa para esta parte do instrumento. Normalmente desenho aqui o instrumento, escavo o instrumento com goivas e formões para chegar a esta cavidade. Depois serra-se, contorna-se. Este está feito, este é de amieiro. Está feito numa fase diferente, primeiro foi recortado e depois terei que o escavar. Este já está com as duas fases passadas, não é? Com o escavado e já está também trabalhada esta parte, depois terá que se fazer esta zona do cravelhame. E tenho aqui um rabel já construído, que é um dos rabéis que eu utilizo em Galandum, que eu utilizo nos concertos de Galandum. Este tem uma madeira um pouco mais densa, é de nogueira. A parte do braço é de carrasco. Uma das características que eu achei interessante explorar era, em vez de estarmos a utilizar madeiras de outros continentes, para chegarmos a um violino de alta qualidade atualmente, pois são madeiras de diferentes continentes, com diferentes características, com características otimizadas. Se quisermos um braço, pois será um braço de uma madeira muito, muito densa, tipo ébano ou granadilho, não é? Mas neste caso, o que eu costumo utilizar para os meus instrumentos é madeiras colhidas aqui na região. Então, a nogueira, o carrasco, que é uma madeira duríssima, o pinho, que há em todo o lado também, as cravelhas são de bucho, o cavalete é de freixo e aqui o estandarte é de corno.
Este é construído todo por mim, menos esta parte do anjo. Esta parte do anjo, deixei aqui um pedaço de madeira por trabalhar. Esta madeira é um tronco de madeira único, como vimos ali naquela parte inicial. Deixei esta parte aqui por trabalhar e depois foi um santeiro, um senhor que faz santos, não é? Que me fez este anjo. De qualquer maneira, cada rabel que eu passo tantas horas à volta dele, que eu penso, não, este rabel vou ficar eu com ele, porque passei demasiadas horas para o estar a vender pelo valor que seja, mas é este e outro que já fiz, que também pedi para me fazerem um anjo, mas normalmente a cabeça, esta parte do cravelhame, é mais simples. Por exemplo, tenho aqui este também um pouquinho mais simples, não é? Lá está, esta madeira é de tília, o braço é de uma madeira densa que é oliveira, as cravelhas de bucho, aqui esta parte aqui é de osso, aqui este local convém que seja muito rijo, que é por onde as cordas passam, para cima e para baixo, quando é para afinar, convém que seja muito rijo e então é de osso. O desenho do tampo e estas cavidades, estes orifícios, não influenciam tanto assim o som. O que influencia muito o som são as madeiras, mais duras, mais moles, mais densas ou menos densas, não é? Isso influencia bastante mais o som. Inclusivamente o arco, eu utilizo... Também fazes o arco? Sim, também faço o arco, isto é com o rabo de um cavalo, o cavalo de um amigo, que me arranjou umas cerdas do rabo do cavalo, e a parte da madeira, neste caso, até foi de uns tacos de bilhar, que estavam partidos, às vezes nos cafés aparecem assim uns tacos partidos e pronto, e utilizei, porque é uma madeira com veios muito direitos, é uma madeira muito direitinha. E tenho 2 rabeis porque quando mudo de afinação, mudo de rabel. Em vez de estar a utilizar outras cordas, mais cordas, também muito à imagem do instrumento antigo que tinha poucas cordas. Muitas vezes estas cordas eram feitas de tripa. Eu não uso a tripa por uma questão de estabilidade no momento dos concertos, porque se há uma variação ligeira de temperatura ou de umidade, há uma grande alteração aqui nas afinações, e então as cordas de aço são normalmente mais estáveis e por isso é que eu uso estas sonoridades, a sonoridade do aço. Fraile cornudo, échate al baile que te quiero ver bailar, saltar y brincar y andar por el aire. Estila, tu na dica del fraile, estila, tu na dica del fraile. Já pediram para ensinar e já fiz vários ateliês, vários workshops, várias oficinas na escola, mas de pandeiros. Os pandeiros é relativamente fácil e se eu levar os aros já feitos, as peles cortadas, durante um dia consegue-se fazer um ateliê bem interessante, em que cada um faz o seu próprio pandeiro e o leva para casa e o toca. E há pessoas depois que pegaram nisso e a partir desses ateliês que eu fiz passaram a construí-los e é gratificante também isso, de cada um construir o seu próprio instrumento e depois desenvolver a sua técnica de construção. Portanto, os pandeiros são instrumentos muito simples, levam um aro quadrado a toda a volta, de madeira. Eu optei por fazer estes pandeiros com uma madeira bastante leve, para se conseguir utilizar o pandeiro durante muito tempo sem cansar as mãos. Há uns pandeiros muito grandes, normalmente os adufes ali da beira baixa, alguns são muito grandes, pesados e ao fim de algum tempo é fácil cansarmos-nos. E cheguei a este tamanho
mais ou menos standard, que é o que eu utilizo, este tamanho standard, que é levezinho. Neste até lhe meti garbanços, tem grão de bico, tem uns garbanços dentro, para conseguir fazer aqui diferentes sonoridades. Claro que a pele está solta, não é? Não tem nada. Ouve-se às vezes os garbanços aqui a chocalhar. Tenho aqui este que levou dentro fios. O meu avô, como disse há pouco, utilizava corda de tripa. Eu normalmente meto-lhe fio de nylon, fio de pesca. E gosto muito desta sonoridade assim um pouco mais suja. Quando se utiliza o fio de tripa, o som é muito mais forte, esse som que se ouve lá dentro é muito mais forte. Este consegue ser um pouquinho mais suave. Tenho aqui este que talvez, pois este também tem aqui os fios de nylon, mas uma característica que lhe meti neste é que só tem os fios de nylon de um lado. Se virar, já não se ouve tanto esse fio de nylon. Um dos instrumentos que eu tenho trabalhado ultimamente é o guitarro, que atualmente o que eu faço é este. É inspirado num senhor de uma aldeia que se chama Paradela, aqui a aldeia mais no canto superior direito de Portugal, onde nasce o sol primeiro. O tio era este Paradela que fazia as suas guitarras a partir de latas, com base numas latas do café. Ele tem uma muito curiosa que, além da própria lata do café, num tamanho bastante grande, colocou-lhe mais duas latas tipo das salsichas, uma de um lado e outra do outro, e outra aqui embaixo. E ele era muito habilidoso, conseguia fazer estes instrumentos sem grande referência, ainda por cima de lata não teria absolutamente nenhuma referência. Teria visto guitarras, porque as guitarras ou bandolins ou outros instrumentos assim dessas características, mas depois conseguiu transformar essas guitarras em latas. O braço chegava apenas aqui à zona da lata, por exemplo, não era estrutural, e para compensar a força das cordas na parte da frente, tinha uma corda atrás para compensar esse peso. Então afinava a corda atrás e afinava também as cravelhas. Há vários documentários com ele. Uma das guitarras que ele tem, a parte das cravelhas era de uma estaca de um tesqueiro de uns pastores, aquela estaca que segura as caniças. Trouxe e preparou a estaca, meteu-lhe umas cravelhas. Era muito habilidoso e tocava muito bem, cantava afinadinho, e então, a partir dessa ideia, achamos em Galandum que era interessante recuperar essa sonoridade da tal guitarra de lata e dediquei-me durante algum tempo a chegar a um protótipo para utilizarmos e para, a partir daí, fazer outros instrumentos. Isso também levas para a sala de aulas? Também lhe mostras aos teus alunos? Sim, levo e faço questão de falar do tio Lérias, que eu acho que é uma pessoa tão importante, é uma pessoa com uma importância cultural aqui na terra de Miranda, que eu acho que é importantíssimo falar dele e dizer quem foi, o que é que ele fez. E lá está, é uma pessoa que nunca saiu daqui, viveu toda a vida aqui na região de Miranda, mas com os horizontes muito, muito abertos, e é importantíssimo falar dele. Eu faço questão de levar para aula. E eu acho que cada vez mais a música também deixa de ter essa conotação da gaveta, do tradicional, ou do isto ou daquilo. Cada vez mais há esta mistura de sonoridades que é importante, é benéfica para tudo. Claro que quando tens um grupo
também queres que o teu grupo pertença a um ambiente ou outro, até para o poderes encaixar em diferentes festivais, em diferentes... Mas sim, há uma mistura muito grande. Por exemplo, um deles foi para o fado, para um ambiente do fado, outro está em vários ambientes musicais. Estamos numa zona, há alguns construtores de instrumentos, nomeadamente a gaita de fole, mas assim, outro tipo de instrumentos não há tanto. E claro que eu gostava que houvesse muito mais gente a construir este tipo de instrumentos, porque quando há mais gente, depois trocas ideias e consegues evoluir também, apesar de haver uma aparente concorrência, não é? Mas evoluís muito ao conversar com outras pessoas. Eu colaborei e colaboro com o museu e além destes instrumentos que eu construo, estes instrumentos assim maiores, ajudei-os a fazer lá uma zona do museu com objetos que dão música, desde uma garrafa, daquelas garrafas de anis la castelhana, que tem umas estrias e então com um garfo, por exemplo, consegue-se fazer música, também com umas ervas colhidas no campo e cortadas no sítio certo, dá para fazer umas flautas ou colheres. Tem lá uma zona que eu tenho colaborado há algum tempo com eles e lá está, alguns destes instrumentos também são meus, destes que eles têm lá. Vós dizes que chove e eu não veio queirauga. Vós dizes que chove e eu não veio queirauga. São lágrimas dos meus olhos, rapazicas da minha alma. São lágrimas dos meus olhos, rapazicas da minha alma.